2 Timóteo capítulo 1. Eu falei no grupo da igreja que hoje o propósito desse sermão é ajudar. Eu ia começar a série uns aos outros, né? Mas aí eu lembrei que hoje era dia das mães. Então vou deixar para começar a série na semana que vem. E aí a gente hoje vai falar mais especificamente. Mas eu não quero aqui falar somente às mães, tá? É pais, mães e a todos. Que o propósito é levar toda a igreja a compreensão que o discipulado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ontem a gente sempre ora junto, eu e Karen, de manhã, né? E no café. E teve um tempo tão bom eu e ela ontem, de manhã, a gente pensando na nossa igreja. E a gente falou isso. Eu falei, eu acho que uma das fraquezas da nossa igreja hoje é o evangelismo e o discipulado. Mas a gente não pode fazer disso evento. Por exemplo, eu acho legal, fiquei feliz do evangelismo que teve. As irmãs adoraram, gostaram bastante. É isso aí, vamos fazer de novo, vamos. Mas o evangelismo não tem que ser um programa, é o seu modo de vida. Porque a boca fala, do coração está cheio. Então você vai estar falando de Jesus o tempo todo. Entende isso? E o discipulado, irmãos, não é um evento também. Vamos marcar uma classe de discipulado. Aí começa, termina, fala assim, acabou. Não. O discipulado, irmão, ele começou. Sabe quando é que ele vai terminar? Quando Cristo voltar. Nem quando Cristo voltar. Porque lá na glória, irmãos, nós vamos estar aprendendo diretamente da fonte. Olha que maravilha. Agora você tem o pastor Alessandro para atrapalhar. Amém? Porque a gente é homem, a gente atrapalha a ação do Espírito. Entende isso? Você tem os pastores, as crianças têm as professoras, a IBD tem os seus professores. A gente tenta ajudar o Espírito Santo. Mas na glória, irmãos, nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre esse Deus, sendo discipulados. Amém? Então o discipulado não termina, ele vai continuar. Então não pode ser um evento, não pode ser ali uma agenda marcada. Então o que eu quero que vocês entendam, e uma coisa, irmãos, que o Isaías, quando o menino nasceu, nós estávamos lá, né? O Antônio. E aí eu conversando com o Isaías, falei assim, Isaías, você amanhã não, ela foi embora no sábado. Eu falei, quando vocês forem embora daqui, pega o seu filho, entre no quarto, você e ele, leia com ele a Bíblia, ore com o seu filho, porque a gente acha que a criança precisa de chegar num momento. Meu irmão, há um pecador em potencial ali, sim ou não? Há, que não fala, que não anda, que não faz nada, mas que precisa ser discipulado. Falei para ele, não pense que você vai ser ridículo, porque o pensamento que nós temos é esse, eu vou ser ridículo, pegando um bebê, vou ler com ele a Bíblia, ele não vai entender nada, eu vou orar com ele, ele não vai entender nada, talvez agora não, mas ele vai crescer com essa lembrança. Meu pai me colocava no quarto, orava comigo, lia a Bíblia comigo, isso ficou marcado. Uma das vezes que eu fazia com o bebê pequeno, que me emocionou muito no momento que eu fiz com ele, é que talvez para o Bernardo nem fosse tanto aquele momento bíblico, mas está comigo. E ele orou pequenininho. Ele orou e falou assim, Jesus, eu quero te agradecer. Você não vai lembrar disso. Te agradecer por esse momento aqui com o meu pai. Eu estou aqui com ele, a gente está aqui orando. Você entende isso? Então você veja bem, não terceirize o discipulado, irmãos. E o título da pregação é esse: diga não à terceirização da fé. Vamos ficar de pé para a gente poder ler o texto? 2 Timóteo capítulo 1,
versos do 1 até o 5. Ó, isso aqui é para pai, para mãe, para avó, para tio, para padrinho, para madrinha, para o que for, tá? Embora padrinho e madrinha, eu não consigo entender muito o negócio de crente sendo padrinho e madrinha. Mas, amém por isso. Talvez você não era crente quando aconteceu, glória a Deus por isso, tá? Mas vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Amém, igreja? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí, peça para o Senhor falar com você, ministrar a sua vida. Deus, eu quero me colocar aqui junto com os teus filhos em oração. Eu sou tão fraco, Deus, sou tão falho, eu preciso tanto da tua graça agora para poder ministrar a tua palavra e a tua palavra cumprir o papel para o qual está sendo mandado aqui agora, que é produzir fruto na vida do teu povo. Então que essa palavra ela caia como chuva no coração dos teus servos, para que as sementes que estão sendo plantadas brotem e o teu nome seja glorificado. Fala com o teu povo, usa a minha vida, nós oramos a ti em nome de Jesus. E a igreja diz, pode sentar. Eu queria te contar uma ilustração, uma historinha, antes da gente começar a pregação de fato, para você poder entender onde é que a gente quer chegar nessa manhã, sobre discipulado com crianças. Conta-se uma história de que uma vez tinha um escultor, um exímio escultor. O escultor é aquele que pega uma pedra bruta e transforma numa arte. Amém? Tem uma, eu não sei qual é dessas esculturas, tem uma que eu também não sei o escultor, mas vocês devem ter visto já na televisão, que é um busto de uma mulher em mármore branco, que parece que ela está com um véu. Alguém já viu essa escultura? É um busto branco de uma mulher e ela tem um véu no rosto. Isso é impressionante, irmãos. Como é que alguém, que habilidade é esta, que o cara pegou um quadrado de mármore e o esculpiu de tal forma que a impressão que você tem é que tem um véu. Eu vou achar essa imagem, vou jogar no grupo da igreja, para que vocês fiquem impressionados como eu fico toda vez que eu vejo isso. Que sensibilidade é essa? Então você veja, então havia um escultor que ele tinha uma excelência no trabalho e ele conseguia transformar, irmão, pedra bruta em obra de arte. E aí um dia perguntaram para ele, amém? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue esculpir uma pedra e transformar nessa obra? E ele respondeu, sabe o que? Ele falou assim, eu apenas retiro da pedra aquilo que não pertence à sua imagem. Ou seja, quando ele olhava para a pedra, ele não via o que? A pedra. Mas ele via o que? A imagem que ele queria esculpir. Entendeu isso? Compreenderam? A resposta dele é essa. Eu tiro dela aquilo que não pertence à sua imagem. Então ele não está vendo uma pedra bruta, ele está vendo uma imagem. Opa, o que eu tenho que tirar dela? Então, amados, assim é a criação dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dos enteados, dos apadrinhados, que o coração da criança, irmão, já nasce inclinado para o pecado. Nasce ou não nasce? Nasce. E aí, meu irmão, o que acontece?
Deus deu a nós, pais, mães, tios, tias, primos, sei lá quem. Deus deu a nós o privilégio, sabe do que, irmãos? De ir moldando, de ir ensinando, de ir corrigindo e apontando continuamente para Cristo. Ou seja, nós somos como aquela talhadeira, escute, nas mãos do escultor, porque na verdade o escultor é o Espírito Santo. Amém, igreja? Nós não somos nada, mas todo escultor tem um instrumento nas mãos. Tem ou não tem? A talhadeira. Então nós somos essa talhadeira que o Espírito Santo vai usando para ir tirando essas coisas que não tem a ver com a imagem de Deus na vida daquela criança. Entende isso? Quando você olhar para o teu neto, para o teu filho, para o teu sobrinho, para quem quer que seja, não olhe a pedra bruta, olhe a imagem de Deus naquela criança. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, que o Senhor me use, porque você pode até ver coisas feias naquela criança. A gente vê ou não vê? Sim ou não, igreja? Por mais que a gente as ame, eles fazem umas coisas que você fala assim, não é possível. Como é que eu não ensinei isso? Eu não ensinei. Então, se você olhar e ver a pedra bruta, você vai se desanimar. Olha a imagem. Entende isso? Amém, igreja? Foca na imagem. E que você se coloque diante de Deus para ser essa talhadeira que vai arrancando, que vai moldando. Então, sabe o que o lar, sabe o que as famílias são, irmãos? Oficinas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, a tua casa não é a tua casa. A tua casa é uma oficina espiritual. A casa do Arthur, Helena, não é a casa da vovó. É o lar espiritual que Deus deu para ele. Entende isso? É a oficina espiritual. Que você vai se colocar nas mãos de Deus para ser esse instrumento que o Senhor vai arrancando aquilo que não é a imagem dele. Entende isso? Amém, igreja? Que você ore. Que você ore. E peça a Deus, Deus, que eu seja esse instrumento nas tuas mãos. Para ir moldando meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu enteado, sei lá quem, a tua imagem, que a tua imagem seja vista na vida dele e na vida dela. Queridos, entenda uma coisa. Hoje a gente vive numa geração que quer terceirizar quase tudo. Sim ou não? Sim ou não? Quase tudo, irmãos. Alguém para fazer por nós. Hoje, por exemplo, o sonho da minha mulher é ter uma máquina de lavar louça. Está sonhando. Estamos com esse sonho. E olha que ela nem lava louça em casa, tá? Vou logo falar. Quem lava louça lá somos eu e Bernardo e Maria Eduarda quando está em casa. Porque ela já falou que tem um trato. Quem cozinha não lava louça. Só que só vale para ela, tá, irmãos? Quando a gente cozinha, a gente tem que cozinhar e lavar louça. É uma via de uma mão só esse trato aí. Mas ela está com esse sonho. E outro sonho que ela tem, aquele robozinho que varre a casa. Ah, aquele robozinho que vai varrendo na casa? Está louca por esse negócio. O que é isso? Terceirizar o serviço. Sim ou não? Não sou contra não. Amém, estou com ela. Quando puder vamos comprar lava-louça, vamos comprar o robozinho. A gente está nessa época. Tem coisas que não dá para voltar mais atrás. Você entende isso? Amém, igreja? Nós chegamos nesse tempo. A gente não pode, sabe, querer que a nossa mulher passe, né, a roupa com ferro de engomar, como a minha mãe falava para mim. Eu com 9 anos, a sua avó me colocava na mesa, com um banquinho, eu não tinha nem altura, minha mãe sempre foi baixinha, uma pilha de fralda das suas tias, para eu engomar, não era nem passar, tinha que engomar as fraldas, com ferro de carvão.
Irmão, não tem como eu querer que minha mulher faça isso, porque ela já está vivendo no tempo da fralda descartável. Você compreende? Um dia eu fui atender, já tem muitos anos isso atrás, um casal com um dilema. E aí eu conversando, a mulher: pastor, esse cara não toma atitude, esse cara não faz nada, esse cara, pastor, nem o chuveiro, esse cara, a resistência quebra, fica tomando banho de água gelada, porque não troca a resistência do chuveiro. O gás acaba, não compra outro. Aí fui falar com o cidadão, falei: cidadão, vem cá. Mas a reclamação dela é verdadeira. Ah, mas a minha mãe lavava a roupa no rio. A minha mãe tomava banho só com cano. Cozinhava no fogão a lenha. Meu irmão, meu querido, você vai perder essa mulher. Como perdeu? Porque não tem, tem caminhos que não tem como voltar atrás. Nós chegamos num tempo que tem coisa que não dá para a gente voltar atrás, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão, e uma delas é o discipulado na família. Você não pode querer, você que é pai mais novo aqui, e é uma pena que os pais mais novos não estejam aqui hoje, que a Ana Paula faça o que você tem que fazer. Como a gente tinha a Shirley antigamente, querer que a Shirley fizesse com os nossos filhos aquilo que nós não fazíamos. Entende isso? Não tem como, porque discipulado começa em casa. E quando a gente vê o texto de Paulo a Timóteo, irmãos, nós vamos ver Timóteo é um homem de Deus, irmãos, é um jovem de Deus. Só que o discipulado na vida de Timóteo não começou com Paulo. Paulo, quando encontra Timóteo já está discipulado. Entenderam isso? E começou aonde o discipulado dele? Dentro de casa. Olha o versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, sem hipocrisia, tá, irmãos? É uma fé que resiste aos problemas. É uma fé madura. A mesma que primeiramente habitou em quem? Em sua avó e depois em sua mãe. Ou seja, a avó discipulou a filha e a filha discipulou o neto. Entenderam isso? A importância dessa cadeia, irmãos, a importância desse discipulado. Então a gente vive hoje, e como eu falei, eu quero repetir, nós temos o maior prazer de ajudar os seus filhos. O maior prazer. Ana Paula, eu vejo a dedicação dela. Ana Paula tem crescido. Ana Paula tem sentido o desejo de crescer cada vez mais, de ser uma melhor coordenadora para o desenvolvimento infantil. As professoras que ela está coordenando também têm esse desejo. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, muitos pais imaginam que a igreja, os professores e dos líderes infantis são suficientes para formar o seu filho. Entende isso? Eu quero dizer para você que só domingo não é suficiente. Eu quero dizer para você que nós domingo vamos fazer a nossa parte, e você vai fazer a sua durante a semana. Vocês entendem isso? Pode ter certeza que mesmo com todas as limitações que nós temos, no domingo nós vamos fazer o melhor para o teu filho. Mas e você? Você acha que é trazê-lo aqui no domingo? E durante a semana não tem culto familiar, não tem evangelho, não tem nada. Essa criança entregue ao celular, vendo aquilo que ela quiser, assistindo aquilo que ela quiser. É isso. Aí você está esperando Cristo ser formado nessa criança, meu irmão. Meus amados, vamos ver como é que foi o desenvolvimento da fé de Timóteo. Amém? Vamos ver como é que se deu esse crescimento aí. Primeira coisa, versículo 5 novamente. Quando o apóstolo Paulo fala, lembro da sua fé. Agora, sabe o que é interessante? É ler o trabalho que foi feito na vida de Timóteo. Porque no versículo 4, Paulo fala assim, eu me lembro das suas lágrimas. Em algum momento,
ficou marcado na vida de Paulo as lágrimas de Timóteo. Nós não sabemos que momento foi esse. Eu fui pesquisar, não se sabe, pode ter sido uma despedida em algum lugar, porque eles andavam juntos, amém? E tiveram que se separar por algum motivo. Então Timóteo chorou, porque Timóteo tinha um amor muito grande por Paulo, entende isso? Uma consideração muito grande por Paulo. Timóteo chora, e aquilo marcou a vida de Paulo, trouxe uma lembrança para ele. Mas ele fala assim: eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Queridos, o que é isso? A presença de Timóteo é uma presença consoladora. Sabe aquela pessoa que você quer estar perto? Já viu gente assim? Que você tem prazer de estar junto, prazer de estar perto. Quem entendeu isso? Diga amém, Jesus. Ai, como aquela pessoa me faz bem. Como eu preciso estar perto dela, como eu preciso estar junto dela, porque ela me faz um bem tão grande. Timóteo é essa pessoa para Paulo. Entenderam isso? Timóteo é essa pessoa que tem essa presença consoladora. Que a fé de Timóteo não é uma fé só de ficar vomitando doutrina. Entende isso? Amém, igreja? Ele encarna a doutrina. Ele tem a doutrina, nós vamos ver isso mais para frente, mas ele encarna a doutrina. E por encarnar a doutrina, ele tem essa presença consoladora. Ah, como eu quero estar junto com você, Timóteo. Quando Paulo escreve essa carta, irmãos, Paulo está preso, tá? É a última prisão dele. Paulo já sabe que vai morrer. Paulo já sabe, no final da carta ele mostra isso. Eu já estou sendo oferecido como oferta. E Paulo logo depois ele morre. Entenderam isso? Mas ele quer estar junto com Timóteo, porque Timóteo faz bem para ele. Querido, será que nós somos assim? Será que nós também temos buscado isso? Ser essas presenças consoladoras, abençoadoras. Ou quando a gente chega num lugar, a gente logo quer o que é nosso. Eu vim receber minha bênção. Meu irmão, antes de receber a tua bênção, seja um abençoador. A minha filha arrumou um emprego agora, está felizona da vida. A empresa sofreu o ano passado num estágio ruim, coitado. Deus foi lá e falei para ela: ó, entrou em Canaã, hein, irmã? Ela dá risada. Entrou em Canaã, que ela sabe, ela conhece. E aí ela falando, ela todo dia ela manda prato do almoço, ela fala o que está acontecendo naquela empresa ali, está muito feliz realmente, e a gente louva a Deus por isso. Mas eu falei para ela: como é que você vai abençoar aquele lugar? Essa porta não se abriu para você ser abençoada, essa porta se abriu para você abençoar. Seja bênção lá primeiro, porque o Senhor fala assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Se você for bênção lá, vão te abençoar, e Deus vai continuar te abençoando. É isso, irmãos. Amém, igreja? Seja um abençoador. Segunda coisa que ele fala: lembro da sua fé sem fingimento. E eu quero gastar um tempo com você aqui nisso. A expressão sem fingimento fala de algo genuíno, irmãos, algo verdadeiro, não teatral. Amém, meus irmãos? Uma fé que resiste às provações. Entenderam isso? É aquilo que eu falei. Você vai ver pessoas rodopiando, vai ver pessoas pulando, pessoas gritando. E às vezes, irmão, é só teatro. Sabia disso? Porque no primeiro vento que dá, meu filho, não fica de pé. É verdade ou não é? Não fica. Então essa fé é essa fé autêntica. E isso torna mais significativo ainda, como eu falei para você, quando a gente pensa no contexto da carta. Porque o bicho estava pegando aqui, igreja. Escute isso. Presta atenção. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, o bicho está pegando de fato. Ser cristão era prisão, ser cristão era vexatório, ser cristão tinha perseguição. Quem entendeu isso aqui? Diga amém, Jesus. Então, você simular uma fé
Talvez fosse até conveniente naquela época, entenderam isso? Ou você ficar de agente secreto. Compreendeu? Se eu confessar minha fé aqui, eu posso ir para a arena dos leões. Se eu confessar minha fé aqui, eu posso perder o meu trabalho. Se eu confessar a minha fé aqui, eu posso perder minha família. Se eu confessar a minha fé aqui, eu posso perder uma série de coisas. Então eu vou ser aquele crente agente secreto. Paulo está dizendo: a tua fé é autêntica, a tua fé é genuína. As provações revelam a autenticidade da fé. A verdadeira fé, ela não é aquela que aparece apenas nos dias difíceis, não, irmãos. Ela permanece quando o sofrimento chega. Amém? Amém, igreja? Mães, pais, tios, quem seja, não foram chamados apenas para criar filhos religiosos. Escute isso, não é para criar apenas filhos religiosos, mas filhos que conheçam verdadeiramente a Cristo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Verdadeiramente. Não uma fé superficial, uma fé que não suporta os ventos desse século, irmãos. Mas eu quero dizer para você que tudo começou dentro da casa. Timóteo se tornou pastor da maior igreja da época, a igreja de Éfeso, a maior igreja da época de Paulo. Jovem, ele se torna pastor daquela igreja, mas tudo começou dentro de casa. Tudo começou dentro do lar. Veja só comigo aqui, versículo 5 ainda. Paulo continua dizendo: a mesma que primeiramente habitou em quem? Em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? É que as pessoas falam que a Bíblia é machista. A Bíblia é um livro machista. Paulo está dando a maior ênfase no ministério dessas duas mulheres. Amém? Paulo está exaltando o ministério dessas duas mulheres, que tiveram um papel importantíssimo na formação espiritual desse jovem. Quando a gente abre a Bíblia em Atos capítulo 16, irmãos, versículo 1, sabe o que nós vamos aprender? Que Eunice era uma judia que se converteu ao cristianismo, que se converte a Cristo Jesus. Só que o pai de Timóteo era o quê? Era judeu. Não, era grego. Veja bem, Timóteo tem uma mãe judia convertida e um pai grego. Irmão, os gregos eram pessoas que tinham relacionamento com uma infinidade de deuses. Amém? É só você ler Atos 17. Quando Paulo chegou em Atenas, que era a capital da Macedônia naquele tempo, o que escandalizou Paulo? O tanto de ídolos que eles adoravam. Não é isso? A gente vê claro isso lá. Paulo fica abismado. Tinha Deus para tudo quanto é lado, e tinha até um altar para um Deus desconhecido. Deve ter algum Deus que a gente não conhece aqui. Vamos levantar aqui um altar para esse Deus, e amém. Adoravam tudo. Então Timóteo é criado ali com um pai com esse tipo de espiritualidade, mas que mesmo diante, veja uma coisa aqui, atenção mães, se o seu marido é crente, então eu quero dizer para você que a responsabilidade é dele. Cobre dele. Vem cá, o culto doméstico vai ser quando aqui em casa? Minha mulher me cobrou isso durante muito tempo. Então, quando o pai é crente, a responsabilidade é dele, ok? Mas não é crente, ou é um crente meia boca, então minha irmã, assuma essa responsabilidade, mas não deixe essa criança sem discipulado. Entende isso? Não deixe. Escute uma coisa: mesmo diante da ausência paterna, mesmo diante da ausência espiritual masculina no lar,
Entenderam isso? Não vou dizer paterna, porque talvez o pai de Timóteo era muito presente. Entende isso? Mas espiritualmente. Então, mesmo se você vive essa situação, assuma a responsabilidade de discipular seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu tio, sei lá, seu afilhado, seja lá quem for. Mas não é meu papel, a gente sabe. Mas faça isso. Não se exima, não desista, ensine algo poderoso. E eu quero que você entenda isso. Nós não devemos usar as circunstâncias difíceis, irmãos, como desculpa para negligenciar o discipulado. Amém? Amém? Não use. Não use as situações difíceis. Lloyd e Eunice, elas tiveram uma compreensão, irmãos, que a fé não é herdada automaticamente. Deus não tem netos. Tá? Guarda isso no seu coração. Deus não tem netos. Ele tem? Ele tem só filhos. Só filho. Graça não se herda geneticamente, tá? Não passa no gene, no DNA. Não passa. Precisa ser discipulado. Filho de crente não nasce convertido, irmãos. Não nasce. A graça não é genética. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Hein, igreja? Ouvir a... Então escute isso aí. Culto doméstico importa. Conversas espirituais importam. Oração em família importa. O ensino das escrituras importa. A igreja vai auxiliar. A igreja vai auxiliar. Mas a responsabilidade é sua. Pastor, o senhor está me oprimindo aqui hoje com essa palavra. Eu ou a Bíblia? Eu ou as escrituras? Terceiro ponto. A verdadeira fé é construída sobre as escrituras. Vamos comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo. Você tem que ensinar a palavra. Você não tem que ficar ensinando sobre sonhos. Ah, meu filho, tudo que você sonhar, Deus vai te dar. Tenha fé, meu filho. Tenha pensamento positivo que isso vai acontecer. Deus é bom. Abra a Bíblia. Abra as escrituras. Porque olha o que está escrito aqui. Versículo 14, acharam? Acharam, queridos? 2 Timóteo 3,14. Paulo falando a Timóteo ainda: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Versículo 15. Vamos ler todo mundo junto? E que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé. Queridos, olha só, essa desde a infância aqui é aquilo que eu falei para Isaías, tá? Esse desde a infância aqui é desde o momento que nasceu. Não é com 3, 4, quando começar a entender, não. Ou seja, Eunice e a avó tiveram a sensibilidade daquele bebê ainda, porque é praticamente isso que a palavra no grego significa: a criança na sua mais tenra idade, a terem sensibilidade e a ministrarem a sagrada. Olha só, versículo 15: que desde a infância você conhece as sagradas letras. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Observe isso. Elas ensinam as escrituras.
E Paulo diz no versículo 15 ainda, que levaram ele à salvação. Então veja bem uma coisa, o alvo do discipulado não é formar filhos bem-sucedidos. Eu vou tratar disso aqui no Café com os Pais. A nossa maior preocupação, eu quero que o meu filho e a minha filha sejam bem-sucedidos, tenham sucesso, sejam cidadãos de bem. Não estou falando que não seja isso não, meu irmão. Mas o alvo do discipulado é conduzir aquela criança a Cristo Jesus. É ela entender que ela precisa de Jesus Cristo, que ela é uma pecadora, ainda que pequena, que precisa se arrepender e precisa de Jesus Cristo. Amados, há pais que estão preocupados, sabem, e eu não estou falando que isso é errado não, irmãos. Eu tenho coisas que eu me arrependo tanto de não poder ter dado aos meus filhos. Uma coisa que eu me entristeço, por exemplo, é não ter colocado eles numa escola de idiomas. Às vezes eu fico chateado. Poxa, eu não pude dar um inglês para os meus filhos, que é uma coisa tão importante hoje, mas não pude dar. Mas tudo que eu pude, eu dei. Você entende isso? Mas eu fico às vezes pensando, poxa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, mas uma coisa eu fiz, irmãos, que é levar a palavra lá em casa. Você entende isso? Fazer com que, hoje meu filho aqui, hoje eu sei que é dia das mães, mas eu recebi um presente hoje, que é ver meu filho ministrar o louvor. E eu falei com ele, você vai se preparando, hein? Que vai chegar uma hora. Ele, não, pai, não vai acontecer isso. Estava confiando, não tem o Carlos. Não tem o Carlos, tem a Patrícia. Não tem a Patrícia, tem a Isabela. O que aconteceu hoje? Falei, agora vai ser contigo. Você não é o Carlos, você não sou eu, você é o Bernardo. Faça e não se cobre. Dê o seu melhor ali. Presentão. Ele começou a cantar, comecei a chorar. Porque eu lembrei de eu chegando lá no Gilberto, com ele no carrinho. Lembrei mesmo daquela imagem, aquele carrinho azul que ele tinha, eu chegando com ele bebezão, com aquela carona de bolacha que ele tinha, traquinas, né, como diz o Oscar. Bebezinho, agora está aí ministrando no louvor. Louvado seja Deus. Mas não é pelo que eu fiz não, irmãos. Eu não quero colocar jogo em ninguém. Eu sei que isso é graça de Deus, porque eu fiz com a irmã a mesma coisa. Você entende isso? Tudo é graça de Deus, mas que nós temos que nos colocar como canais. Entenderam isso? Não omitir, discipular, sabe? Faça, dê idiomas, dê esporte, tecnologia, formação acadêmica, mas não negligencie a palavra de Deus na sua casa. Não faz isso. Tudo isso pode ser muito útil, mas não substitua o Evangelho. Amém, meus irmãos? Você dá para o teu filho o tablet de última geração, é útil na escola? Hoje é. Hoje a maioria dos jovens vão para a escola com tablet, com computadores. Caderno quase não tem mais. É verdade ou não é? Não tem mais, praticamente. Então você querer dar para o teu filho, amém, mas não negue o Evangelho para ele. Traga o Evangelho lá. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, nessa manhã, falando que quando Paulo olha para Timóteo e ele vê uma fé sincera, eu quero que você entenda que por trás daquele jovem pastor houve uma mãe e houve uma avó que discipulou. Amém? Você vê Timóteo, um pastor da maior igreja da época, olha, filho na fé. Paulo fala isso, meu filho na fé, mas porque teve um trabalho, duas mulheres que assumiram um papel que talvez não era delas, mas o pai não é crente. O que a gente faz? Vai deixar o garoto abandonado? Não, vamos discipular o menino, vamos falar para ele de Jesus. Lloyd e Eunice entenderam algo fundamental, irmãos, que nós temos que entender hoje.
A fé não pode ser terceirizada. Amém? Compre a lava-louça, o robozinho de varrer a casa, terceirize tudo que você puder. Compre comida congelada. Amém? Não é muito saudável, mas de repente é o que você pode. Trabalho o dia inteiro, não tenho como comprar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas tem uma coisa que não dá para os outros fazerem, que vai ter que ser você. Sentar e levar o evangelho. Irmãos, a igreja é bênção. Os pastores são bênção, os professores são bênção. Mas entendamos uma coisa: Deus entregou aos pais a responsabilidade primária do discipulado. Amém, igreja? Aos pais. Primeiro é os pais ali. O mundo, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O mundo está disputando o coração dos seus filhos diariamente. Está ou não está? Dos seus sobrinhos, dos seus netos. Eles são bombardeados diariamente, meu irmão, com uma enxurrada de informação que a gente nunca viu antes, igreja. Nós somos, olha, eu estava falando com uma prima, ela falou assim: olha que geração nós somos. Nós já passamos por tanta transformação, porque a gente era do orelhão, não era isso, irmãos? Nós éramos do telefone que tinha uma casa na rua para todo mundo de telefone. Sim ou não? Que tinha telefone era rico. Vizinha dava o número, a vizinhança toda no mesmo telefone. Meu irmão, hoje esse negócio está na nossa mão. É verdade ou não é? Para a gente saber uma informação que vinha lá do Japão antigamente, que vinha até dos Estados Unidos, demorava. Agora, meu irmão, aconteceu lá, a gente sabe aqui. Que geração é essa que nós estamos vivendo? E o que já é agora já não é mais, porque amanhã já está velho. Então, entenda, essas crianças, esses filhos estão vivendo debaixo disso. Se o evangelho não ocupar espaço dentro da sua casa, o mundo vai ocupar. Guarde isso no seu coração. Se o evangelho não ocupar espaço lá, o mundo vai ocupar. Eu tenho 5 aplicações dessa mensagem que eu queria que você ouvisse. Primeira coisa: pais precisam entender que discipulado é responsabilidade espiritual. E o que falta aqui falar, não é só pai não. Você tem uma criança que você é responsável por ela? Pode ser do teu vizinho que você olha. A vizinha vai trabalhar e deixa a criança com você. Está sob a sua responsabilidade. Ah, mas a mãe não é cristã. A mãe sabe que você é, não sabe? Se a mãe te proibir, falar assim: olha só, você vai cuidar do meu filho, sei que você é crente, mas eu te proíbo de falar. Aí eu confesso a você que você está meio de pés e mãos atados, mas você vai achar um meio. Você não vai ser tão direto, mas você vai pedir sabedoria para Deus. Amém? Deus, me dá sabedoria aqui. Como é que eu posso falar do tipo essa criança sem que essa criança me entregue? Amém? Sem que essa criança me... Deus vai te dar sabedoria. Mas se fora isso, meu irmão, Jesus nelas. Não basta levar os filhos à igreja, tá? É necessário conduzi-los diariamente às escrituras. Segunda aplicação: o exemplo precisa caminhar junto, tá? Com o ensino. Porque Timóteo, quando Paulo fala assim: a mesma fé que habita em você sem fingimento, habitava onde? Na avó e na mãe. Ou seja, Timóteo tinha um exemplo, não só o ensino. Amém, meus amados? Não só o ensino, ele tinha um exemplo. Nunca é cedo demais para ensinar a palavra. Desde a infância, o coração da criança é terreno fértil, irmãos. Escute isso. E eu quero dizer para você que talvez você fale assim: mas pastor, estou sozinha nisso, estou sozinho nisso. Amém. Deus pode agir através de um pai e de uma mãe fiel. Amém? Mas Eunice discipulou o filho sozinha.
Eunice discipulou o filho sem marido, convertido na verdade. Deus, ele pode honrar a sua fidelidade perseverante. E em quinto, eu termino, que o objetivo final do discipulado é Cristo. Nós não queremos apenas filhos moralizados. Amém, meus irmãos? O que é filho moralizado? Sabe o que é certo e o que é errado. É um cidadão de bem, mas não conhece a Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mães, pais, avós, eu termino dizendo a vocês: não terceirizem aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Abram as escrituras dentro da sua casa. Orem com seus filhos, cantem o Evangelho, conversem sobre Cristo, discipule com lágrimas, com amor e perseverança. Talvez você não vai ver o resultado tão rápido. Entende isso? Nós temos 2 filhos, que nós temos visto em um fruto do discipulado, na outra não, mas que nós não deixamos de confiar e crer que uma hora vai dar muito fruto também. Porque não é porque é meu filho, é porque é o mesmo Deus. Você entende isso? Não é porque é o meu filho, não, é porque é o mesmo Deus. Que o Deus que está fazendo na vida dele, e está fazendo porque Deus é gracioso, pode também fazer na vida dela. Então, em nome de Jesus, talvez não vai ser agora que você vai ver. E vou te falar uma coisa, talvez você nem veja o fruto, tá? Nem veja. Porque vai saber se a avó, a Lloyd, viu o pastor Timóteo. Entende isso? Vai saber se Lloyd teve a alegria de dizer assim: sabe a igreja de Éfeso? Meu neto é pastor lá. Vai saber se a Eunice teve, meu irmão. Vai saber se a Eunice sobreviveu. Mas não importa, deu fruto. Eu conto essa história sempre. Eu conheci uma mulher piedosa, a irmã Helenice, que ela era filha de uma mulher que foi até madrinha do meu casamento, a Eleonai. Mas uma senhorinha, sabe aquela senhorinha piedosa, crente, de oração, orou pelos filhos. Um deles se converteu lá na igreja onde eu era pastor. Ela era grata, ela me abraçava, ela falava: ai, meu filho, chama de filho, meu filho, Deus te usou. Só que tinha um filho que morava na Alemanha, que não queria saber de nada com o Evangelho, nada. E ela orando por esse filho, quando ela morreu, o filho se converteu. Ela não viu, mas está dando fruto. Deus, que não seja para a minha glória, que seja para a tua glória. Sementes plantadas na palavra, irmãos, jamais são em vão. Sabe por quê? Porque Deus continua usando lares como oficinas espirituais para formar homens e mulheres com uma fé sincera. Que a sua casa seja esse lar espiritual, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus filhos, amém? Para os seus primos, para quem quer que seja. Vamos orar nessa manhã? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua palavra viva, pela tua palavra santa, pela tua palavra poderosa nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que nós recebemos dessas 2 mulheres, de Lloyd e de Eunice. Mulheres que compreenderam, Jesus, o valor de ensinar as Escrituras dentro da sua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua levantando pais, mães, avós, para serem instrumentos da tua graça, na formação espiritual dos seus filhos, Deus. Mas nós queremos também te pedir perdão, Senhor, nessa manhã, pelas vezes que nós negligenciamos
aquilo que o Senhor nos confiou. Muitas vezes, Pai, nós nos preocupamos, ó Deus, com tantas coisas passageiras, e nós esquecemos, Senhor, de conduzir os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, enteados, primos, ao que é eterno. Senhor, dá-nos um coração fiel, perseverante, cheio da Tua palavra. Que os nossos lares, Senhor, sejam lugares onde Cristo é amado, anunciado e vivido. Que os nossos filhos, Senhor, vejam em nós uma fé sem fingimento, uma fé sincera, firmada no Evangelho. Senhor, eu quero te pedir aqui nessa manhã, fortalece essas mães cansadas, essas avós cansadas, porque estão tentando fazer o trabalho que era dos pais, os pais não fazem. Essas mães estão tentando fazer o trabalho que é dos pais, os pais não fazem. Oh Deus, as tias, os tios, os padrinhos, nós oramos a Ti pedindo que o Senhor venha fortalecer as mãos, consolar aqueles que choram e sustentar, Senhor, aqueles que estão lutando sozinhos, e renova a esperança deles, porque eles têm orado, Senhor, há anos por seus filhos. Então continua sustentando, Pai, e acima de tudo, Senhor, a gente ora a Ti e a gente te pede, salva as nossas famílias. Que os nossos filhos, Senhor, não apenas conheçam histórias bíblicas, mas que eles conheçam verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquelas crianças ouviram tanto falar de Davi, de Josué, de Sansão, mas Senhor, que o maior exemplo para elas seja Cristo Jesus. E o que a gente te pede, Senhor, é que a Tua palavra habite abundantemente em nossos lares, e que essa palavra produza frutos eternos para a Tua glória, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus amados. Fique de pé no seu lugar. Olha só, pastor, mas e agora o que eu faço? O que eu faço? Porque já cresceu, eu perdi esse time. Agora você continua orando. É por isso que eu sempre falo para os pais aqui da igreja: aproveita o tempo que você pode influenciar. Porque chega uma hora que filho fala assim para o pai: agora você senta só para assistir, que você não fala mais nada. É verdade ou não é, irmãos? E não vem com esse papinho de que enquanto morar na minha casa, na tua frente faz o que você quer, nas tuas costas, meu irmão. É verdade ou não é? É assim. Infelizmente é verdade, irmãos. A gente fala isso: não, aqui enquanto morar aqui nessa casa, vai fazer tudo o que eu quero. Eu falo isso. Mas tem coisas que escapam. Então, o momento do filho, de você influenciar, é aquele tempo que ainda ele te admira, ele olha, depende de você. Você entende isso? Esse é o momento. Porque depois, quando ele falar assim para você: agora você vai ser espectador, agora é só oração. Mas eu quero dizer para você: ore. Se o tempo de influenciar passou, ore, porque Deus é poderoso para fazer a obra. Amém, meu irmão? Eu não tive uma mãe nem um pai que me ensinaram o Evangelho. Pelo contrário. Meu pai tinha uma prima crente, que ela falava assim: vou vir pregar aqui. Ele fala: então venha, que eu que vou pregar você na parede. Ele brincava com ela. Uma das primas dele, lá de Mato Grosso, que morava lá, em Santo André. Vem pregar aqui que eu vou pregar você na parede. Minha mãe então, meu irmão, o que você vê aqui é a obra de Deus, é a graça do Espírito Santo, mas de uma mãe que se converteu e orou pelo filho. Então continue orando, ok? Deus é bom. Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês vão agora para a família, vão almoçar. Amém.
Cuidado, hein, irmãos, com a dieta. Dá aquela segurada, dá não. Amém? Coma hoje, amanhã você corre atrás. Mas você vai para Vera Belo, vai para academia, faz alguma coisa ali. Amém? Deus abençoe. E uma coisa, procure a hora que aquela família estiver reunida hoje, fale de Jesus. Fale, minha irmã. Fala só, eu quero a palavra aqui, ó. Quero agradecer todo mundo aqui, meus filhos, meus netos. Mas eu quero agradecer a Jesus Cristo, de quem eu não sou nada assim, sem Ele. Leve Jesus para aquela mesa. Amém? Principalmente as mães hoje, tá? Hoje é com vocês o dia. Nada que vocês pedirem não vai ser aceito. É verdade ou não é? Tudo que vocês pedirem hoje vai ser feito. Talvez amanhã não mais. Mas hoje o que você fala assim, hoje vai fazer. Você fala assim, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Agradeça esse amor, os presentes, tudo. Mas eu quero falar para vocês que sem Jesus eu não sou ninguém. Vocês são importantes para mim. São meus filhos, são meus netos. Mas eu quero dizer para vocês o quanto Jesus é importante na minha vida.